Está no ar o Momento do Marketing. Com Nádia Carvalho, você descobre insights práticos e estratégias que fazem a diferença para a sua marca. Momento do Marketing, família Verzola, estamos juntos novamente e hoje eu vou falar com vocês sobre o funil de vendas. Se você não tiver um funil de vendas, você não vai vender. O que acontece? Às vezes tem gente que posta todos os dias, que faz os stories, que trabalha o feed, que faz o Reels, que edita, que faz tráfego pago e não vende. O que acontece? Por que isso acontece? Porque você não pensou quem é o seu público-alvo e como conversar com o seu público-alvo. No topo do funil, como se fosse um bule de café mesmo. Existem várias teorias por aí, mas a mais simples que eu encontro é um bule de café. No início, no topo do funil, como vocês podem ver aqui no cantinho, você vai mostrar quem é você. Você vai contar a sua história, vai apresentar para pessoas o seu produto, né? Então, quem é você? No segundo momento, essas pessoas ali, a gente já teve 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de visualizações, aí você gera um segundo conteúdo de fundo de funil, que é apresentando o seu produto ou o seu serviço. Então, primeiro, quem sou eu, o que eu faço, a história e depois o que realmente eu vendo. E somente no final, né, que é no fundo do funil, é que a gente vai falar de conversão. E aí, o que está acontecendo? A maioria das propagandas que eu estou vendo, o pessoal já está entrando no arrasta para cima e fala comigo, clica aqui. Qual que é a probabilidade dessa pessoa fidelizar? Ela pode até comprar uma vez, né? Porque ela arrastou para cima, falou com você no WhatsApp, comprou por impulso. Mas ela vai lembrar da sua marca? Ela vai querer fazer uma recompra? Quando a marca está na mente do consumidor, quando ela lembra, ela sabe o que ela está comprando, a possibilidade de recompra, que é onde você paga os custos, ela é maior. Então, por isso que é importante. Antes de fazer o seu conteúdo, converse com a sua agência, converse com a sua equipe de marketing, qual posição do funil que nós estamos e qual a estratégia que a gente vai utilizar para comunicar com esse cliente final. Gostaram? Até semana que vem, hein? Olá vocês, amigos telespectadores, sejam muito bem-vindos. No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. E é sempre muito bom lembrá-los, pessoal, que você também sintoniza a gente através do nosso canal no YouTube, também através das nossas redes sociais. É isso mesmo, em todos esses canais, você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 18 anos, sempre trazendo convidados especiais e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês, que sempre nos acompanham. E é com grande alegria, pessoal, que eu recebo aqui em nossos estúdios, nesta tarde de hoje, um amigo que eu considero uma pessoa muito bacana, por qual eu tenho uma grande estima, ele que é consultor empresarial e hoje vai estar falando com a gente sobre assuntos dos mais importantes e interessantes no programa de hoje. Caríssimo Evandro Satturi, seja muito bem-vindo, como vai você? Obrigado, Lucas, muito obrigado por estar aqui, né? E pela oportunidade, né? Estou bem, muito bem. Desde já agradeço por ter aceito meu convite e poder vir aqui conosco para debater um pouquinho sobre essa área tão importante que a gente vai tratar no programa de hoje. Legal, legal. Acho que tem muito assunto aí para a gente conversar. Maravilha! E falando um pouquinho, ó, o nosso tema de hoje, pessoal, é gestão estratégica e desenvolvimento de negócios. Como empresas podem crescer com organização, planejamento e visão de mercado. Então, para debater esse assunto com a gente, está aqui hoje o Evandro Satturi, ele que atua como consultor empresarial, como eu já disse, né? Trabalha com diagnóstico, finanças, planejamento e estratégias de crescimento. É credenciado pelo Sebrae Nacional e também aqui de São Paulo Estadual, atuando tanto no desenvolvimento das empresas quanto em projetos de desenvolvimento local e também regional. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto bacana hoje, que é gestão estratégica e desenvolvimento de negócios. Evandro, abrindo aí o nosso programa para a gente debater um pouquinho desse assunto legal. Primeiramente, eu gostaria que você desse um upgrade aqui para os nossos amigos telespectadores, falando um pouquinho como que é esse trabalho, como começou, conta para a gente. Bom, eu tenho assim, né, um tempinho aí de janela que a gente faz, né? Eu comecei minha carreira bem cedo, né? Eu fui funcionário, né, CLT do Sebrae durante muitos anos aí e depois, né,
eu fui empreender na minha área, na área de consultoria, né? Hoje nós temos também aí uma possibilidade, né, da nossa agência de publicidade na parte digital. Sou sócio também de uma imobiliária, né? Sim. E minha função principal, a função que eu gosto, a função que eu acho que eu me identifico demais, né? Nasci para isso, é a parte de consultoria empresarial, né? Onde eu pude realmente ter uma alegria muito grande, uma felicidade imensa, né? De atender aí muitos empresários, né? E resolver, né, de certa forma, não eu resolvendo, mas propondo soluções aí para melhoria e crescimento das empresas, né? Maravilha. A gente que conhece o seu trabalho de perto, sabe que você presta essa consultoria tão importante em diversos locais do Brasil, né, Evandro? Isso. Atualmente, né, eu tenho aí, né, 2 credenciamentos, né, onde a gente atuo pelo Sebrae Nacional e atuo também pelo Sebrae São Paulo, né, como consultor credenciado, né, onde a gente atende aí dentro das regras que o Sebrae estabelece, né, um conjunto de empresas, né, atendendo basicamente a micro, a pequena e a média empresa. Certo, certo. Evandro, fala uma coisa. Hoje, um dos maiores problemas das empresas, podemos dizer que não é vender pouco, é crescer sem organização, não é mesmo? Exatamente. Muitos negócios até faturam bem, mas não tem planejamento, controle financeiro ou uma estratégia clara. Fala uma coisa, isso limita o crescimento e aumenta o risco? Conta pra gente. Sem dúvida nenhuma, né? Crescer sem estrutura, e quando a gente fala estrutura, não é estrutura física, né? É aquilo que a gente chama de estrutura organizacional. Sem um planejamento, sem a gestão adequada, a empresa vai ter dificuldade, né? Administrar uma empresa hoje, né, dada todas as variáveis que a gente tem aí, né, no mercado, é mais complexo. Não é impossível, né, mas é mais complexo. E por isso a gente precisa, de certa forma, olhar todas essas variáveis aí. Certo, certo. Agora a gente vai começar falando aqui na nossa reportagem, pessoal, alguns erros mais comuns das empresas. E o Evandro vai falar um pouquinho pra gente. Vender sem margem é um erro grande? Nossa, muito grande, né? O que a gente tem visto é, às vezes, a empresa querer acompanhar o mercado sem olhar a estrutura atrás, né? E aí as margens que estão, né, em negociação hoje não cobrem, né, as despesas básicas da empresa. Então a margem é um risco muito grande. Se a empresa não trabalhar com uma margem adequada para a cobertura das suas despesas fixas, dos seus custos variáveis e da lucratividade, não tem fundamento nenhum, né? Perfeitamente. Crescer sem estrutura também é um erro grande? Outro erro clássico, né, que a gente pode dizer, né? Às vezes aumentar o faturamento, né, aumentar as vendas não significa que a estrutura vai acompanhar. Nós temos visto muitas empresas em crescimento que não se prepararam adequadamente com as suas estruturas, né? Gestão, estrutura operacional, né? Terem problemas. Então, parece que a empresa está faturando muito, mas, na verdade, ela está ali, né, tentando cobrir, né, aqueles erros que não aparecem para o consumidor, né? Só aparecem para o dono da empresa. E impacta no financeiro, sem dúvida nenhuma. Certo, certo. Podemos listar aqui mais um erro grande, Evandro? Depender de poucos clientes? É muito difícil a gente olhar para esse lado hoje, né? Muitas empresas, às vezes, né, acham que é uma oportunidade, né? Concentrar aí 30%, 40% da sua operação num único cliente. Isso é muito arriscado, porque se esse cliente tem alguma dificuldade, algum problema, possivelmente vai refletir na empresa, né? Então, nós não aconselhamos, em hipótese alguma, né, mais do que 20% ou 25% da operação ou da distribuição do faturamento da empresa concentrado aí para um único cliente, né? Então, é importante pulverizar. Quanto mais pulverizado, melhor é. E a falta de um processo comercial, Evandro? Outro detalhe interessante, temos visto muito. Antigamente, a venda era mais fácil, né? Imaginava-se um produto, colocava no mercado, as pessoas vinham e compravam. Agora o processo é todo
inverso, né? Nós, né, as empresas que têm que ir atrás dos clientes, aumentou muito o número de concorrentes, né? Uma diversidade tremenda de produtos e preços, né? E outra questão também que pegou bastante é a internet, né? Eu acho que a abertura do mercado em si, ela é vantajosa, né? Porque ela permite ali, né, uma troca muito interessante. Agora, nós, né, como empresários, temos que olhar muito para o consumidor lá na frente, né? Ver o comportamento desse consumidor para poder adequar aqui. Senão a gente vai ter o problema lá na estrutura de novo, né? Correto. Pessoal, este foi o primeiro bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe com o Evandro Saturi. Vou para o intervalo comercial, volto já com a sequência do nosso programa. Há 18 anos, uma ideia ganhou vida. E desde então, nunca mais saiu do ar, nem do coração das pessoas. Foram histórias que emocionaram, encontros que marcaram e momentos que ficaram para sempre. Cada entrevista, cada sorriso, cada palavra construíram muito mais que um programa. Construíram uma história. Hoje celebramos a maioridade. 18 anos ininterruptos, levando conteúdo de qualidade, inspiração e verdade até você. E se chegamos até aqui, é porque você esteve conosco em cada capítulo dessa jornada. Programa Família Verzola recebe 18 anos no ar e uma história que ainda está só começando. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu.
mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A MedClean é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. MedClean, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Evandro, agora vamos falar um pouquinho sobre o importante papel da consultoria. A organização do negócio, essencial, né? Sem dúvida, né? E a consultoria, ela entra aí como uma ferramenta de apoio, né? Não se contrata um consultor ad eterno numa empresa, para ele ficar dentro da empresa constantemente. O consultor tem um papel ali fundamental de analisar, né, diagnosticar e propor um plano de ações para o empresário dar continuidade. A execução é do empresário, a consultoria é um apoio. Muitas empresas têm usado a consultoria como uma ferramenta adicional, né, no seu dia a dia, né, e em determinados momentos ela passa a não ter mais uma função de consultoria, e sim de assessoria. E isso muda, né, porque a assessoria ela vai fazer uma questão operacional, a consultoria é mais estratégica, mais para ajudar ali, né, num pensamento a médio e longo prazo, né, e com estratégias claras e bem definidas, né? Perfeitamente. Fala um pouquinho para a gente. Tomada de decisão com dados. Hoje, o que a gente tem mais trabalhado são os dados. Sem dados, a gente não consegue tomar decisão. Se a empresa não tem dados sobre a sua atuação financeira, sobre os seus resultados financeiros, ela dificilmente vai conseguir sobreviver no mercado, né? E não é só dados da área financeira, hoje dados da área comercial são imprescindíveis, né? Com a mudança que a gente tem nos modelos, né, de consumo das pessoas de uma forma geral, as exigências mudaram, os padrões mudaram, né? O costume vem mudando, os meios de chegar nessas pessoas, né, também vem mudando, né? Principalmente com a atuação da internet. Então, tudo isso precisa de dados para serem analisados. Uma empresa sem dados é uma empresa sem rumo. Perfeitamente. Outro papel importante da consultoria é a estruturação de crescimento, Evandro?
Hoje nós temos trabalhado, né, muito com a questão, primeiro, pensar a organização, pensar a empresa, pensar nos objetivos da empresa, né, olhar para o mercado, fazer uma análise crítica do mercado, depois uma análise crítica da estrutura interna da empresa, né, analisar aí aquilo que a gente chama de pontos fortes e fracos, né, muitos falam em matriz FOFA, matriz SWOT, né, são ferramentas da administração que apoiam a gestão. Essa é uma questão interessantíssima, analisar a empresa para poder diagnosticar e identificar as potencialidades do crescimento e como que a gente pode fazer isso com o menor custo possível. Não só custo financeiro, mas o custo operacional também. Então, analisar a empresa como um todo e preparar o crescimento dela nesse mercado é fundamental. Muito bom. E a profissionalização da gestão, Evandro? Outro ponto importantíssimo, né, muito questionável, né? É claro que a gente analisa, né, por vários aspectos essa questão da profissionalização. Muitos empresários, né, às vezes não têm aquela formação em administração ou na área de gestão, né? Isso não é um fator que é extremamente necessário, né? A gestão, a administração, ela pode ser aprendida. E a gente tem exemplos de grandes empresários aí que não fizeram faculdade de administração ou nenhum curso de gestão. São excelentes empresários. Isso que a gente fala que é a profissionalização. É profissionalizar a gestão da empresa de modo que ela traga os resultados necessários e a empresa obtenha lucro, sem dúvida nenhuma, né? A profissionalização passa também pela liderança. Às vezes eu não sei fazer, mas eu sei quem é que faz muito bem. Como é que eu lidero essa pessoa? É até uma pergunta interessantíssima, né? Pois é. Como é que a gente lidera as pessoas? Aí sim, né, a gente tem que entender de pessoas, entender como é que cada indivíduo ali funciona para poder, de certa forma, usar ali, né, os potenciais dessa pessoa, né? E liderança hoje, gente, não pode ser uma liderança dura, arcaica, que a gente fala, antiga. A liderança tem que aperfeiçoar, né? As pessoas mudam, o modelo de gestão tem que mudar. Não dá para a gente administrar uma empresa como a gente administrava com a ideia lá no passado, né? Hoje o modelo, né, tem que ser avaliado com muito critério, né? Principalmente porque tem aí a variável pessoas, que é a mais complexa dentro da administração hoje, né? Correto. Agora eu gostaria de debater um pouquinho com você, Evandro, sobre o diferencial do trabalho. A atuação tem que ser prática, não só teórica? Sem dúvida nenhuma. Ela é duvidosa, né? Mas o que a gente diz é o seguinte, precisamos da teoria, né? Precisamos da base teórica para ela nos dar o sentido, né? Mas a atuação prática, ela tem demonstrado ser muito diferente, né? É um trabalho contínuo. A atuação prática é uma necessidade do mercado, né? Não sou eu que estou dizendo isso, é o mercado que está pedindo. Então, nós temos que ter aí, né, uma consciência voltada para essa questão da prática, né? Exercer ali o fundamento necessário para trazer o resultado para a empresa. A experiência em campo faz toda a diferença? A experiência ajuda demais da conta. Nem sempre, né, os métodos, os processos que a gente tem são viáveis, né? E aí, né, a gente busca muito das experiências. É claro que vale a pena ressaltar que, às vezes, uma experiência adquirida numa empresa igual ou do mesmo tipo de ramo, do mesmo tipo de negócio, pode ser que não seja útil, dadas as variáveis que tem ali, né, em cada organização. Então, isso tem que ser levado em consideração. Olhar essas variáveis, avaliar o passado, a experiência do passado e trazer ali a ferramenta que soluciona é a alternativa mais viável, né? Maravilha! Podemos dizer que outro diferencial importante é a integração empresa mais território? Muito interessante essa pergunta, por sinal, né? E isso tem a ver, né, com
aquilo, né, que talvez a gente colocasse, né, como o ponto da empresa, né? Todas as empresas hoje que vão atuar em determinados mercados, a primeira análise que ela faz é a análise do território. Olhar o território, ou seja, olhar o seu entorno, é avaliar um conjunto de variáveis que pode viabilizar ou inviabilizar o negócio. Isso a gente tem muitos exemplos aí no mercado. Mas, por exemplo, se eu vou montar uma empresa onde não tem mão de obra qualificada para aquela atividade, vou ter problema. Montei uma empresa longe da minha cadeia de fornecimento, outro problema. Montei uma empresa num lugar que a logística de distribuição é complexa, é problema. Né? É muito simples, né? Recentemente a gente foi numa cidade onde montou-se uma indústria e não tinha energia elétrica suficiente para abastecer a empresa. É erro de quem? Da cidade? Claro, ela poderia ter feito alguma coisa, tudo bem, mas o erro foi de não planejar o negócio antes, né? E aí foi um negócio meio interessante. Então, esses problemas, né, parece que são pequenininhos, né? Quando a gente está olhando a organização dentro de um território. Mas é fundamental que a gente analise todas as variáveis. E a integração com o território vai surgir da análise dessas variáveis. Correto. Outro diferencial que a gente pode destacar como por demais importante é a visão estratégica e operacional, Evandro? As duas têm que estar juntos, né? Eu preciso olhar, né, para frente, olhar ali a minha atuação, né? Lembrando que é muito interessante a gente falar da estratégia, né? A estratégia vem da guerra, né? Então a guerra é conquistar território, né? Derrotar o inimigo e conquistar o território. E para isso a gente precisa olhar para frente. No entanto, a gente precisa olhar a nossa estrutura. Né? Se a gente não tem a base aqui, não adianta a gente atacar. Né? A gente às vezes tem muita condição de produção e não tem condição de venda, erros estratégicos. Às vezes a gente busca muito a condição de venda e esquece da parte da operação, a parte da produção. São erros estratégicos. A visão estratégica, ela tem que ser o todo. É o dentro, é o fora da organização, né? Todas as variáveis ali dentro de um pensamento único para ver, de fato, se aquilo é viável ou não. Maravilha! Pessoal, vamos para mais um intervalo comercial. E como tá legal esse bate-papo com o consultor, o Evandro, hein? Tá muito legal aqui. Eu volto já com a sequência do programa para a gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante que a gente está falando hoje. Em um mundo que avança rápido, cuidar do meio ambiente não é apenas uma obrigação. É uma oportunidade de crescer com responsabilidade. Na Mandel Ambiental, transformamos desafios ambientais em soluções inteligentes. Com tecnologia, experiência e compromisso, oferecemos consultoria completa, licenciamento ambiental, monitoramentos, gestão de resíduos, estudos técnicos, auditorias e projetos personalizados para cada tipo de negócio. Porque para nós, sustentabilidade não é só um conceito. É o caminho para o futuro que queremos construir. Mandel Ambiental. Soluções ambientais que conectam desenvolvimento e responsabilidade. O futuro agradece e o seu negócio também. Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef. Sua próxima etapa começa aqui. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto
Pra quem quer aprender, desenvolver. A Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço. Somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto. A voz de quem a gente ama dizendo eu te amo. A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Seu carro faz parte da sua história. Ele te leva ao trabalho, aos encontros, aos momentos mais importantes de sua vida. E para cuidar de tudo isso, você precisa de quem entende de verdade. Na LD Auto Center, cada detalhe importa. Da revisão à manutenção completa, aqui o seu veículo recebe atenção, tecnologia e, acima de tudo, confiança. Porque mais do que cuidar de carros, nós cuidamos da sua segurança e da sua tranquilidade. LD Auto Center. Confiança que move você. Avenida Ademar de Barros, 2040, Vila Aparecida. Entre cores e histórias, com Ana Cláudia Querino. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou restauradora e artista plástica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a técnica do esgrafito. Esgrafito é uma técnica de simular o estofamento, que é um tecido. A imagem é de madeira, mas eu quero que fique parecendo um tecido, uma roupa. E o esgrafito é para que a gente faça como se a roupa fosse bordada em fios de ouro. Essa técnica foi muito popular no período barroco, no período colonial brasileiro, no século XVIII. Hoje a gente tem uma retomada grande do interesse por essas técnicas. Essa técnica é feita da seguinte maneira. Essa é uma imagem de madeira. Primeiro, eu fiz toda uma base de gesso para que ela ficasse bastante lisa. Depois eu fiz um douramento com folhas de ouro na imagem. E aí vamos começar a pintura. O manto dela eu estou fazendo com têmpera a ovo. Primeiro eu fiz alguns desenhos florais com a tinta preparada com gema de ovo. Em seguida, eu começo a cobrir os espaços com a tinta e depois eu vou com um palito fazendo pequenos desenhos, pequenas ranhuras para simular bordados, para que fique parecendo um rico manto bordado em fios de ouro. Então eu vou fazer um pedacinho para a gente fazer uma demonstração aqui. Aqui eu vou fazendo pequenos risquinhos e preenchendo aqui os espaços. Nesse caso aqui eu estou fazendo um motivo com pequenos leques que dão o preenchimento. E a gente vai tendo esse resultado. Depois da peça pronta e protegida, a gente tem esse resultado.
Fica parecendo que a gente tem uma roupa bordada. Aqui um outro caso que eu estou fazendo agora, com outros motivos. Aqui um caminho sem fim, aqui florais também. Essa é a técnica do esgrafito. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o consultor empresarial Evandro Saturi. Evandro, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre desenvolvimento territorial. Já debatendo esse assunto, projetos com municípios. Gostaria que você falasse um pouquinho. Hoje nós temos atuado também nessa área do desenvolvimento territorial, né? Através, né, de uma análise que a gente faz, né, um diagnóstico que a gente faz nos municípios, identifica-se os potenciais, né, e aí a governança, né, promove ali um conjunto de ações que possam realmente fazer esses potenciais darem resultados, né? É um trabalho muito interessante, né? Muitas regiões do país têm feito isso com muito profissionalismo, com muitos resultados importantes, né? Nós temos que analisar que municípios pequenos, né, citando aqui um exemplo, não vão se desenvolver através de trazer unicamente uma empresa, uma indústria de grande porte, né? É um conjunto de fatores, né? Parece que é muito fácil hoje, né? Principalmente aí, é um negócio interessante, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu vou trazer uma grande empresa para cá, vai mudar o município, né? Isso não é verdade, porque tem uma outra questão do outro lado agora, que a empresa também está analisando, né? Então ela analisa um conjunto de variáveis. Levar uma empresa para o município que não tenha condições é gerar mais problemas. Sim, né? Sim. Então, quando a gente fala de desenvolvimento municipal, desenvolvimento territorial, há de se analisar todas as variáveis, né? Aonde esse município está inserido, a região, o entorno, né? Temos exemplos aí ótimos no país, né? Mas tem muitos municípios ainda que carecem, pelo menos até do pensamento do desenvolvimento territorial, né? Desenvolvimento local e territorial. Certo. Fortalecimento da economia local, importantíssimo, né? Outra questão, né, atrelada ao desenvolvimento local, né, o fortalecimento da economia local, ele faz com que a renda gire, né, na localidade, né? Então é muito interessante, né, porque dentro da economia local está ali aquelas pequenas empresas, né, ou, né, hoje nós damos uma denominação, né, que é o empreendedor, né, aquele, eu não falo microempreendedor individual, tem muita gente que fala, o empreendedor jamais é micro, ele é extraordinário, né, toda pessoa que empreende tem que colocar isso em mente. Uma pessoa para empreender no Brasil, ela é muito grande. Então, o que é micro é o tamanho da empresa, né? Então, começa-se muito pequenininho. A economia local é a origem dessas empresas. Conforme ela se desenvolve na economia local com os apoios que existem ali, certamente vai se tornar uma empresa significativa para aquela localidade. Esse é um pensamento muito interessante, mas difícil ainda de ser encontrado em algumas localidades, né? Fortalecer a economia local. Todo mundo, né? Todo mundo pensa, né? Vou trazer gente de fora. E a economia local, como é que fica? E os potenciais, né? É só a gente olhar para a nossa cidade, a riqueza na economia local, né? Muitas pessoas aí que fazem artesanato, né? Alimentos, né? Diversos alimentos, doces, extraordinários, né? Enfim, uma enormidade de oportunidade aí através da economia local, do desenvolvimento da economia local. Maravilha, pessoal! Terceiro bloco do nosso programa foi muito bacana. Eu volto já com mais um bloco. Deixa meu celular. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta gerando menos lixo. E esse de casa
Pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as Retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas Retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Todo craque começa com um sonho. No primeiro chute, no primeiro gol, no primeiro sorriso, nasce algo muito maior que o futebol. Na Escola de Futebol Associação Sabesp, formamos mais do que jogadores. Formamos amigos, valores e histórias que ficam para a vida toda. Aqui, cada treino é uma oportunidade. Cada jogador, um talento em desenvolvimento. E cada jogo, uma lição de disciplina, respeito e superação. Seja para dar os primeiros passos ou para evoluir dentro de campo, o lugar certo é aqui. Vem fazer parte desse time. Escola de Futebol Associação Sabesp, onde o futuro começa agora. Ver bem é viver melhor, e a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção.
Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiro terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Imobiliários. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E que bate-papo legal que a gente está fazendo hoje com o Evandro Saturi, consultor empresarial. Está dando uma aula aqui para a gente no programa de hoje. Evandro, me fala uma coisa. Qual que é o principal erro do empresário hoje? Muito legal essa pergunta, né? Primeira coisa, ele achar que ele não está errando. Então, é um ponto importantíssimo. Eu acho que o principal erro é a consciência, né? A gente precisa tomar consciência de que todos os negócios são voláteis e volúveis, né? Vamos usar isso, né? Ou seja, né? As empresas hoje vivem num mercado extremamente inconstante, né? Cheio de altos e baixos. E o empresário erra quando ele não olha para fora da empresa e para dentro da empresa. As duas coisas têm que andarem juntas. É aquilo que a gente falou, né, da questão da estratégia, da visão estratégica. Então, esse erro de não olhar, né, a empresa dentro e não olhar a empresa fora é muito comum. Aí vem aquilo que a gente tem mais percebido nas consultorias que a gente tem feito, onde nós estamos, de certa forma, pecando mais, né? Que é o planejamento, né? É colocar ali no papel, né, os nossos objetivos e como que nós vamos alcançá-los. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, como que nós vamos resolvê-los, né? Eu costumo dizer, fazendo uma observação em relação à área de finanças. A gente fala que não existe problema financeiro numa empresa. A gente diz que o problema financeiro na empresa, ele só existe porque houve, né, de certa forma, um erro na operação. Aí ele vai ocasionar o problema financeiro. Mas aí vem a pergunta, né? Erro em qual operação? Todas, né? Desde a formação do preço de venda, do desenvolvimento, do desenrolar ali, até a hora que a gente conversa com o cliente depois que ele comprou. Então, a gente muda, né, a forma de atuar já por aí. A gente tem que olhar o antes, o durante e o depois. Correto. E carregar de dados. Sem dados a gente não vai a lugar nenhum, né? Perfeitamente. Toda empresa precisa de um planejamento, Evandro? Sem dúvida nenhuma. Todas, sem exceção. Sendo pequenininha ou sendo enorme. O planejamento é peça-chave e tem que estar em cima da mesa do empresário. É a ferramenta de apoio nos momentos de problema dentro da empresa, né? Ou aquilo, né, demonstrando, de certa forma, o planejamento, aquilo que a gente vai enfrentar. Nós sempre devemos estar preparados para o que vai vir. Certo. Né? Então, isso é antecipar. E com o planejamento a gente resolve um problema grave,
empresarialmente, que é a bendita ansiedade, né? Ah, e como, hein? O planejamento, ele minimiza a ansiedade, é um remédio natural. Ótima essa colocação do nosso convidado, hein? E as pequenas empresas também precisam de consultoria? Sem dúvida que precisam, né? As pequenas, principalmente, por quê? Porque o dono faz tudo. O empresário da pequena empresa é aquele que, né, nos jargões da atualidade, é o que cobra o descanteio, né, vai para a área cabecear, vai para o gol defender, depois joga a bola para frente e vai atacar de novo. O empresário faz tudo. E quando a empresa começa, tudo bem. Até então ele consegue fazer isso funcionar super bem. A partir do momento que a empresa começa a crescer, os problemas surgem, né? Então não dá para ele fazer tudo ao mesmo tempo, da mesma forma que ele fazia quando ele começou. E é aí que precisa, né, logicamente, de pessoas. Né? Então é um ponto muito importante, né, a se destacar. O empresário, ele nunca vai ter sucesso sozinho na operação. Na estratégia pode ser que sim, mas na operação é complexo. Certo. Agora eu gostaria que você deixasse uma dica para aqueles amigos que estão nos acompanhando aqui no Família Verzola Recebe. Como começar a organizar um negócio? Olha só que interessante, né? Nós precisamos entender o objetivo da empresa. Né? Esse é o fundamental. E a organização, ela parte, né, do princípio que a gente tem que entender toda a operação em si, né? Desde a venda até a questão inicial, vamos falar assim, aquela. Pensei num negócio, vou fazer a coisa acontecer. O que eu vou ter que pensar? O empresário precisa de ferramentas básicas ali, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é ter, né, uma planilha de formação de preço de venda. Depois, uma outra ferramenta, que é a ferramenta do fluxo de caixa, para controlar a questão financeira. Aí, né, a gente vai lá para o final. Olha que interessante. Eu preciso olhar se o meu produto é viável para o mercado. Porque pode ser que eu tenha um produto que não está adequado para o mercado. Certo. Então, a gente começa aí. Quer ver só que interessante? Como é a pergunta mesmo? Como começar a organizar o negócio? De trás para frente. Né? É muito interessante a gente olhar, né, por esse aspecto, né? Eu preciso olhar lá no mercado, avaliar lá no mercado se meu produto está coerente. Depois eu olho a estrutura e aí eu vou organizando de acordo com aquilo que vai acontecer no mercado. Muitas empresas erram porque acham que vender é fácil. Eu tenho um produto, coloco no mercado, ele vende sozinho. Não, não é bem assim. Então a gente tem que olhar, né, as empresas hoje para poder organizar, olhar lá fora e vir trazendo isso para dentro, né? Começa-se lá fora e vai trazendo isso para dentro da empresa. Olha que dica importante do nosso convidado de hoje, o Evandro Saturno, hein, pessoal? E claro, antes de eu encerrar o programa, Evandro, quero fazer um bate-bola rapidinho aqui com você, que eu gosto muito de fazer com meus convidados no final do programa. Acabou o expediente, chegou em casa, qual que é aquele hobby, aquela coisa que você gosta de fazer? Eu, particularmente, né, hoje tenho tentado fazer as minhas caminhadas, né? É essencial, fazer uma atividade física. Certo, certo. Time do coração, Evandro? Ai, essa é duro, né? Um sofrimento terrível ultimamente, o meu São Paulo. Vixe, ultimamente tem aparecido muito São Paulino aqui, né, Paulinho? Tô gostando de ver, viu? Nosso São Paulo, ultimamente, tá dando só tristeza, né? Sem dúvida, eu acho que é um conjunto de variáveis que não estão sendo organizadas estrategicamente, um problema empresarial. Boa, viu? Outra pergunta que eu gostaria de te fazer. O que você queria ser quando você era criança, Evandro? Nossa, olha só, agora, que interessante, me pegou, né? Mas eu queria ser piloto de avião, olha que interessante. Subi em cima das mangueiras, do abacateiro e ficava imaginando que eu era um piloto de avião. Olha que bacana, hein? Que legal. E um legado que você espera deixar aí nesse mundão? Nossa, esse é uma pergunta
muito interessante, né? Às vezes a gente nunca pensa nisso, mas é fundamental que a gente pense, né? Eu quero deixar, né, uma história, né, que as pessoas possam, de fato, ter enxergado, né, durante alguma coisa que eu tenha feito, os resultados daquilo, né? Ou seja, deixar coisas boas, mas isso é muito vago, né? O legado talvez, né, está muito ligado com a questão, né, de manter os seus princípios ali, a honestidade, a honra, né, não contar mentira, não ser vaidoso, enfim, né, e seu filho poder dizer, né, poxa, eu tive um bom pai. Que legal, muito bacana mesmo essa colocação final aqui do nosso convidado Evandro, pessoal. Nosso tempo chegou ao final, recebi um alô ali do Paulinho, já que o nosso tempo chegou ao final, mas foi um programa muito especial, muito bacana, com o Evandro Satturi, consultor empresarial, credenciado pelo Sebrae Nacional e também aqui do estado de São Paulo. Pôde nos dar uma aula no programa de hoje, foi muito legal mesmo. Evandro, quero desde já mais uma vez agradecer por ter estado aqui conosco, ter participado do nosso programa e ter nos dado esses insights tão interessantes aí no programa de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Mais uma vez, sucesso aí nessa sua caminhada como consultor empresarial. Obrigado para nós todos, né? Assim seja. Que o nosso São Paulo melhore um pouquinho aí daqui para frente também, né? Esse eu acho meio difícil. Pessoal, na próxima semana tem mais programa inédito. Espero por você. Até lá!